Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar quais são os fundos imobiliários de shopping que têm o maior valor patrimonial da Bolsa de Valor. É isso mesmo, vou mostrar para vocês o ranking do primeiro até o último. Qual é o fundo imobiliário com maior valor patrimonial da Bolsa de Valor? Você é um investidor que já investe em fundos imobiliários de shopping centers? Você gosta de ir para o shopping, de curtir aquela vibe com a galera, de visitar as lojas, pegar um cineminha, pegar aquela pista de boliche e muito mais. No vídeo de hoje eu vou mostrar a você o ranking dos tops fundos imobiliários de shopping centers que mais tem um valor patrimonial maior na Bolsa de Valor. Então vem comigo que você vai ver aqui na íntegra tudo comigo, certo? Se você não me conhece, meu nome é Victor e por aqui a gente fala sobre finanças e investimentos, explicando de uma forma muito simples e fácil como você pode cuidar melhor do seu dinheiro. E nada melhor do que a gente investir em fundos imobiliários, porque são uma classe de ativos que nos paga proventos mensalmente. É isso mesmo. Você compra cotas todos os meses e esses investimentos que você faz lhe rentabiliza um aluguel mensalmente. E quando a gente fala de fundos imobiliários, a gente está falando de investimentos que nos proporciona essa renda passiva. E nada melhor do que você investir também em fundos imobiliários atrelados a shopping center, porque hoje o brasileiro, quem é que não gosta de pegar aquele final de semana, sair com a família, com os amigos e ir para o shopping, fazer aquelas compras, dar aquele rolê, aproveitar todo o que o shopping proporciona para a gente. E a gente vai falar aqui de fundos imobiliários que estão atrelados a esse setor, a shopping centers. Pegando o ranking do primeiro até o último, eu aqui estou no Investidor 10, como vocês podem ver, tá certo? E a gente pegou aqui um ranking do maior valor patrimonial dos fundos imobiliários, no segmento de shopping centers. E a gente fez aqui um filtro bem bacana, porque a gente aqui está querendo saber o ranking dos FIIs que tem o maior valor patrimonial. E o que é isso? É esse aqui, ó, o patrimônio líquido que o fundo imobiliário tem, tá certo, pessoal? Então, quando a gente percebe aqui, a gente vai entender que esse ranking, ele está bastante interessante, bastante acirrado. E o primeiro aqui nessa lista desse ranking que mais se destaca é o XPML 11. Então, pessoal, é um fundo imobiliário no segmento de shopping e o seu valor patrimonial líquido, patrimônio líquido do fundo imobiliário é 3,45 bilhões de reais. Olha que coisa top. O seu dividend yield atual é 8,46%. O seu P sobre VP está 1,06. Sua liquidez diária é 14,66 milhões. E a gente vai perceber aqui a questão da valorização desse fundo imobiliário, que nos últimos 12 meses foi de 33,39%. Então, se você tivesse investido nos últimos 12 meses nesse fundo imobiliário XPML11, inclusive é um fundo imobiliário que eu tenho na carteira, você teria uma rentabilidade fora os dividendos de 33,39%. Olha que rentabilidade incrível. Lembrando que aqui esse vídeo não é uma indicação de investimento, você tem que, claro, fazer uma análise em relação ao seu perfil, você tem que montar uma estratégia para o seu investimento. Isso aqui é apenas um dado que eu estou mostrando para você na questão do ranking, tá certo, pessoal? Não vá querer aqui comprar, esse aqui é o melhor fundo imobiliário na questão de shopping, não. Isso aqui é um ranking para você ver os fundos imobiliários que tem o maior ranking aqui no momento em relação ao setor shopping. E o segundo lugar aqui está o HGBS11, pessoal. O patrimônio líquido desse fundo imobiliário, 2,95 bilhões. E um critério que eu utilizo, eu acredito que muitos investidores que eles utilizam, é que para se investir em algum fundo imobiliário, alguns fatores que a gente gosta bastante de analisar é a questão do patrimônio do fundo imobiliário. Exclusivamente eu gosto de analisar esse critério por quê? Porque o patrimônio é uma robustez de capital que o fundo imobiliário tem, tá certo, pessoal? Isso mostra a grandeza do fundo imobiliário, porque esse aqui, ó, 2,95 bilhões de reais. Acima de 1 bilhão eu já invisto tranquilamente, tá certo?
E a gente vem aqui o dividendo, nos últimos 12 meses, foi de 8,92%, e o seu P sobre VP está 0,99. Já mostra aqui uma indicação muito boa, que já mostra que ele está um pouco abaixo do seu valor patrimonial, tá certo? Isso aqui significa que você está comprando esse fundo imobiliário por 1% de desconto. Já que no XPML11, você está comprando com 6% a mais, tá certo? 0,6% a mais de desconto a mais que você deixa de pagar, tá certo? E aqui, esse outro, ele tem uma liquidez diária de 6,09 milhões de reais, tem uma grande movimentação diária e teve uma grande valorização que até agora, nos últimos 12 meses, vem se destacando aí com o seu bom trabalho, com 40,02% de valorização. Então, você tivesse investido nos últimos 12 meses, você teria um ganho de rentabilidade de 40% no seu capital, tá bom? E o terceiro aqui, o queridinho do pessoal, o VISC11, galera. Ele está com um patrimônio líquido de 2,84 bilhões. O seu dividendo atual é 8,95 e o seu P sobre VP 0,90. Então aqui já mostra uma boa opção. Um grande fundo imobiliário, ótimos indicativos e está com 10% de desconto. Na minha análise pessoal, é uma ótima opção com uma boa chance de entrada da gente ganhar dinheiro sobre isso. E também levando em consideração que ele tem uma liquidez diária de 6,90 milhões e também teve uma grande valorização, né, durante o ano, durante os últimos 12 meses, 28,64. Fator muito importante aqui para você se atentar, tá bom? Valorização passada não se refere e não dá garantia de valorização futura, tá certo? O bom desempenho que um fundo imobiliário teve no seu passado não significa que ele vai ter esse mesmo resultado, esse mesmo desempenho no futuro. Porque esse indicativo aqui que a gente observou, ele foi do passado. A gente não pode pegar essa forma que a gente analisou no passado e transferir ela para o futuro. Se ele teve essa grande valorização, se os shoppings tiveram essa grande valorização no passado, eles vão continuar tendo essa mesma valorização? Possa ser que não. Por quê? Vamos analisar aqui uma coisa. No tempo da Covid, no tempo da pandemia, os shopping centers, o que é que aconteceu com eles? Tiveram que fechar. Veio o lockdown, as pessoas fecharam, ficou aberto só as coisas essenciais. Então a galera ficou com uma sede muito imensa de visitar os shoppings, de voltar para ter aquele fluxo com pessoas. E o movimento nos shopping centers foi totalmente diminuído. Então a galera queria ir para os shoppings, fazer compras, se alegrar com os amigos, mas estavam fechados. E o que é que aconteceu? Conforme a pandemia foi passando, foi diminuindo o fluxo, as coisas foram se normalizando, os shoppings foram abrindo novamente, né? Então as coisas começaram a voltar. Então o esquente do comércio voltou com tudo. Por isso os shoppings aqui, de forma completa, tiveram uma grande valorização nesse setor. Foi um setor que foi um pouco afetado, o shopping center, porque ficou completamente fechado, né, pelos órgãos competentes. Não foi considerado um setor que precisava estar aberto, mas depois, quando abriram, a galera voltou com tudo. Então isso mostra um grande potencial nesse segmento que o pessoal valoriza bastante. Tá bom, galera? Então, o outro fundo imobiliário aqui, o HSML11, ele tem um patrimônio líquido de 1,50 bilhões, tá certo? O seu dividendo de 9,26 e o seu P sobre VP 1,02. Sua liquidez diária, a gente vê aqui 3,84 milhões e teve uma grande valorização também de 36,71%. O nosso quinto fundo imobiliário, MAL11, tá certo? 1,10 bilhão, seu dividendo 8,24, seu dividendo atual. E o seu P sobre VP, 0,98. O seu liquidez diária, 1,91 milhão e teve também uma grande valorização de 29,87%. Então perceba que até aqui os fundos imobiliários, no segmento de shopping, tiveram grandes valorizações,
tem um grande patrimônio líquido, isso já dá uma robustez ao fundo imobiliário. Perceba que todos eles estão numa média, mais ou menos de 8% ali, eles vêm se igualando na questão do dividendo, né? Do P sobre VP, eles vêm também tendo uma certa conexão, né? Sempre tem uns que estão em 1, sempre tem uns que estão com um pouco de desconto, e alguns que têm uma disparidade na questão da liquidez diária, tá certo? A liquidez diária é o volume da capacidade de negociação diária que os fundos imobiliários têm. Isso se dá porque alguns fundos imobiliários são mais famosos do que outros. E alguns fundos imobiliários que a gente está falando aqui tem mais cotista do que outros cotistas. Então aqui dá essa disparidade na questão do patrimônio, na questão da liquidez diária, tá certo? Isso proporciona essa disparidade. E a gente aqui vem para o outro fundo imobiliário, GSFI11. Ele tem um patrimônio líquido de 1,09 bilhão, tá certo? E pelo que a gente está vendo aqui, ele não está pagando dividendo no momento, zero. Isso aqui tem alguns fatores, a gente também não pode entrar aqui, senão o vídeo não vai dar, vai ficar muito longo, tá certo? O seu P sobre VP está bastante descontado, tá certo, pessoal? 0,55. Isso mostra duas coisas. Às vezes o fundo imobiliário, ele só porque ele está com muito desconto, às vezes não significa ser uma oportunidade, tá bom? Porque a gente tem que analisar tudo. Ó, o fundo imobiliário está com um bom desconto, mas não está pagando dividendo no momento. E aí? A lógica de você investir em fundos imobiliários é você receber dividendo. Mas quando o fundo imobiliário para de pagar dividendo, alguma coisa está acontecendo no fundo imobiliário. Entendeu? Às vezes os aluguéis não estão sendo recebidos, o imóvel que está alugado do fundo imobiliário está dando calote, entre outras coisas, tá certo? Às vezes entra num processo de receita judiciária, enfim, entre outras coisas, tá bom? E ele também tem uma liquidez de média diária aqui de 1 milhão, teve uma grande valorização, por incrível que pareça, né? Está sendo o que mais se destacou até agora, e eu fiquei até sem entender o porquê não está pagando dividendo no momento, tá bom? E também teve uma grande valorização de 55,10% nos últimos 12 meses, certo? Então, quem investiu nele ganhou mais de 50% do seu capital investido. E a gente vem para o QTP11. Ele tem já um patrimônio líquido aqui de 861,34 milhões, pagou um dividendo de 11% atual, e o seu P sobre VP 0,56. Sua liquidez diária é de 107,4 mil, e também tem aqui a questão da sua valorização. Teve uma valorização de 6% nos últimos 12 meses, certo? O outro fundo imobiliário é o SHPH11, com seu valor de mercado, patrimônio de 563,13 milhões, certo? Pronto, pessoal, a gente já entrou aqui na regra que eu não investiria, tá bom? Por quê? Porque até aqui, ó, até esse aqui, eu já consideraria um fundo imobiliário um pouco mais seguro. Mas se eu analisasse outros indicadores, eu já não investiria, tá certo? Porque existe vários indicadores que a gente tem que analisar para se investir em um fundo imobiliário. Ah, Victor, você só investe em um fundo imobiliário quando ele tem acima de 1 bilhão de patrimônio líquido? Não, porque às vezes ele tem 1 bilhão de patrimônio, mas está pagando um dividendo horrível, que não se encaixa na minha metodologia de investimento. Por exemplo, esse aqui, entendeu? Por exemplo, às vezes ele está com um desconto muito além da conta do mercado. Alguma coisa está acontecendo. A gente tem que analisar o que é que está acontecendo. Às vezes, esse indicador P sobre VP ele é muito importante porque ele relaciona, ele indica alguma coisa. Por isso que é um indicador. Ele está com desconto por quê? Porque ele está indicando alguma coisa. Às vezes é um imóvel que está desalugado, às vezes ele tem 30% de vacância, às vezes os 70% que está, por exemplo, alugado, 40% está dando calote, às vezes 40% é só um inquilino, às vezes ele só tem 2 imóveis, um imóvel. Então isso traz um pouco de risco para o investidor, porque um fundo imobiliário, quando está nessa situação, ele fica um pouco mais arriscado, tá certo, galera? Então é um conjunto de coisas que a gente analisa para poder investir em um fundo imobiliário.
não é simples assim. Ah, chegou, pego o ranking aqui dos melhores fundos imobiliários, os que têm o maior patrimônio, já vou lá e coloco meu dinheiro. Não, tem critérios, a gente tem fundamentos, a gente tem indicadores, a gente tem alguns princípios para investir, porque senão a gente coloca o nosso dinheiro e depois não sabe porque a nossa carteira não tem uma grande rentabilidade no médio, curto e longo prazo, certo? Então aqui a gente vem para o próximo fundo imobiliário, que é o FVPQ11. Ele tem 538 milhões,25 e também tem um dividendo de 11,25, tá certo? Está com seu P sobre VP de 0,55, sua liquidez diária 156,85 mil, teve uma valorização aqui de 17%. BPML11, 521,58 milhões. O seu dividendo, 1,25. Isso aqui eu também já não investiria, porque já foge da minha metodologia. Seu P sobre VP está bacana, mas tem outras coisas que não me agradaria. 0,75, sua liquidez está 171,08 mil, também está baixo, acima de 1 milhão indicado. Teve uma grande valorização também, 56,86% ao ano. CPSH11, 502,69 milhões. O seu dividendo, 6,52%, o seu P sobre VP está abaixo de 1, tá legal. E tem uma liquidez legal também de 2,70 milhões. Teve uma valorização de 11% e a gente vai ver o próximo e o último da nossa lista, que é o LASC11, tá bom? Tem uma liquidez de um patrimônio de 375,33 milhões, dividendo de 7,35%, P sobre VP abaixo de 1, sua liquidez diária 698,80 mil. Teve uma valorização de 11%. E aqui a gente tem algum resumo. Que resumo é esse? A gente viu aqui o ranking do primeiro ao último, tá bom? E o que é que a gente analisou aqui a respeito do patrimônio líquido do fundo imobiliário? Acima de 1 bilhão, o fundo é mais confiável, é mais robusto, ele tem mais propriedade para se manter, se acontecer alguma coisa, ele consegue mais recursos facilmente, acima de 1 bilhão, né? Então, isso aqui é um fator muito importante para a gente, pelo menos, começar. O dividend yield é bastante interessante para a gente também analisar. Perceba que a média deles aqui foi média de 8%. Ó, a gente vê aqui que tem uns que tem 11, uns que tem 5, um que tem 11, um que tem 9, um que tem 9,26, outros tem 8 e pouco, a média de 8, tá bom? Então, a média hoje do dividendo vai estar 8%, nessa classe que a gente analisou. O P sobre VP, o quanto abaixo de 1 você conseguir pegar, claro, analisando outros indicadores, melhor ainda, tá bom? A questão da liquidez diária, acima de 1 milhão, tá legal. Ó, esse aqui 14 milhões, ó, do XP, muita movimentação. Isso significa o quê? Victor, me explica um pouco sobre liquidez diária. Se você tem, por exemplo, 20 milhões investido no XPML11, 20 milhões você tem lá, e você quer vender os 20 milhões no mesmo dia, pela liquidez diária de 20 milhões, você provavelmente não consiga, porque o fundo imobiliário não suporta essa transação diária. Provavelmente você vai fazer essa transação em 2 dias, tá bom? E isso sucessivamente, para você entender de forma mais clara. Entre as outras coisas, a gente percebe que o setor de shopping center teve uma boa valorização nos últimos 12 meses, devido à recuperação que os shopping centers tiveram na questão da pandemia, e assim eles se valorizaram de uma forma muito positiva. Isso mostra que o setor está bem, isso mostra que os fundos imobiliários estão voltando com tudo e crescendo o seu dividendo. Isso é a magia de investir nos fundos imobiliários, principalmente no setor de shoppings. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para um amigo que também é investidor e ainda não viu esse conteúdo. Então, tamo junto e até o próximo vídeo.